Bom dia, alunos do 9º ano. Hoje vamos trabalhar as funções químicas. Lembrem-se que já falamos sobre a constituição da matéria, onde a gente viu que a matéria é constituída de átomos. Depois a gente viu alguma coisa sobre o átomo, as teorias lá dos cientistas do que era um átomo e como esse átomo se comportavam. E a última aula da gente, a gente falou sobre a tabela periódica, onde na tabela periódica a gente vai ver que tem todos os elementos químicos que foram sendo descobertos com o decorrer do tempo. Então, hoje, a gente vai falar sobre as funções químicas. Aqui, ó, funções químicas. Quem é essas funções químicas? Quem são essas funções químicas? É isso que a gente precisa saber hoje. Então, as funções químicas, elas são reações químicas que vão ocorrer entre os elementos, certo? Então, para falar de funções químicas, a gente tem que falar quem são elas. Então, as funções químicas que a gente vai ver são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E, de início, a gente vai falar apenas sobre os ácidos e as bases. Então, na primeira aula, a gente vai começar a falar sobre os ácidos, Então, as funções químicas, a gente chama também de funções inorgânicas, e as mais importantes são essas aqui, essas 4. São as funções mais importantes. Então, elas também são compostos que podem reagir entre si, formando um produto diferente. Com o decorrer da aula, a gente vai ver que alguns elementos químicos, eles vão reagir entre si com outros e vão formar um produto diferente, certo? Então, são reações muito importantes e que você tem que saber tanto reconhecer, como também dar nome a estas substâncias que vão ser formadas depois dessas reações. Então, os ácidos, que são os primeiros que a gente vai falar, segundo a teoria de Arrhenius, a gente vai falar também dessa teoria, a teoria de Arrhenius. Os ácidos, de um modo geral, possuem um sabor azedo. Então, os ácidos, ele tem um sabor azedo e eles, quando colocados em água, eles se ionizam, produzindo compostos, que vão gerar cátion UH+. Então, só para dar um exemplo dos elementos azedos, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o limão, o abacaxi, o maracujá. Isso são exemplos de alguns ácidos que são azedos. Não podemos, por exemplo, chegar no laboratório e experimentar alguma substância lá para saber se ela é azeda ou não, certo? Mas a gente pode fazer isso com o limão, a gente sabe que é azedo, com abacaxi, entre outras, que a gente chama de frutas cítricas, certo? Outra coisa que acontece também, quando a gente vomita, a gente sente aquele gosto azedo na boca, Por quê? Porque nós temos os ácidos lá do nosso estômago que agem nas reações químicas do alimento
E quando a gente vomita, a gente sente esse gosto azedo também. Então, qualquer substância que é reconhecida como sendo um ácido, ela só sofre um processo que a gente chama de ionização. Então, os elementos químicos, os ácidos, né, os que são ácidos, eles vão sofrer um processo de ionização quando adicionados à água, certo? E aqui nós temos assim uma formulazinha, né? Isso é um ácido que foi adicionado em água, aqui ó, AQ significa água, né? E ele reagiu com a água e formou essa nova substância aqui. Então, ainda para a gente falar de ácidos, vamos voltar aqui. Os ácidos, nós temos dois tipos de ácidos. Nós temos os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua formulação. E nós temos os oxiácidos, que são aqueles que vão ter oxigênio na sua formulação. Então, no início, a gente vai estar falando apenas dos hidrácidos, né? Que são os ácidos sem oxigênio. Então, os ácidos, eles se uniram, assim, nesse caso, eles vão se organizar gerando uma solução aquosa, como é o caso aqui, ó. Eles vão se unirem com a água, certo? E vão gerar uma solução aquosa, né? O cátion, único e exclusivo como sendo o H. Aqui nós temos o H+, né? Então, quando eles se ionizam com a água, ele vai gerar o cátion H+. Mas, professora, como é que eu vou identificar o que é um ácido hidrácido e quando eu vou saber quando é um ácido sem oxigênio, com ou sem oxigênio? Então, para começo de história, né, para você reconhecer um ácido, você vai ter que saber que ele tem um H+. Um H na sua composição vai ter um H, certo? Se nesse H, nessa fórmula, vai ter um H mais um oxigênio, nós vamos ter o quê? Um oxiácido. Se não vai ter esse oxigênio, então nós vamos ter um hidrácido. Então, qualquer ácido orgânico, segundo Arrhenius, quando adicionado em água, ele vai gerar um cátion H+. Então, eles são divididos, os ácidos estão divididos nessas duas formas, né? No hidrácido e no oxiácido. Hidrácido sem oxigênio e oxiácidos com oxigênio. E, enquanto vamos aprender como reconhecer e como dar nome a um ácido sem oxigênio, ou seja, os hidrácidos, ok? Então, aqui nós temos, ó, vamos falar de hidrácidos. Aqui a gente tem uma lista dos mais importantes ácidos e a gente vai aprender como escrever o nome de um ácido. Ou seja, como fazer a nomenclatura de um ácido. Então, primeiro, a gente vai colocar o nome do ácido. Então, todo ácido vai ter ácido fulano de tal, certo? Depois, a gente coloca o nome do elemento. E, por último, a gente coloca a terminação. Então, isso aqui é como fazer a nomenclatura de um ácido. Então, agora nós vamos aprender a fazer esses nomes, a escrever esses nomes. Ok? Vamos lá para a inscrição desses nomes. Então,
Primeiro aqui a gente tem o quê? Uma hidroxila, aliás, né? A gente tem um H+, que eu já disse a vocês que sempre tem que ter o H+, e um flúor, né? Esse aqui é um flúor. Então, como é que a gente vai dar o nome a esse hidrácido? Então, a gente viu que a gente bota primeiro quem? A gente bota primeiro o ácido. Então, aqui vai entrar o quê? Ácido, não é isso? Depois a gente põe o quê? O nome do elemento. Quem é o elemento aqui? O elemento aqui é o flúor, né? Então, nós vamos ter ácido fluorídrico, certo? O ico aqui é a terminação. Aliás, tá errado, tá, gente? É o ácido. Deixa eu escrever direitinho, que tá errado. Ácido fluorídrico. Depois nós temos quem? Então, nós temos aqui a terminação hídrico, certo? O nome do ácido, o ácido, o nome do elemento e a terminação que é hídrico, né? Então, nós temos o flúor, que é o elemento, a palavra é isso, ácido, o flúor, que é o elemento, e o hídrico, que é a terminação. Continuando, nós temos mais um HCl, né? Quem é HCl? Cl é o quê? Cloro. Como é que eu vou escrever? Sabemos que o A, né, é o cátion H+, quando solucionado em água. Então, a gente vai ter esse ácido. Então, ácido, né, que a gente tem que escrever primeiro. Depois vem o nome do elemento. Quem é o elemento? O cloro. Então, vai ser ácido clorídrico, né? Então, aqui nós temos o elemento e aqui nós temos a terminação ico. O outro nós temos quem? O ácido, que é o H, e Br é o bromo, né? O elemento bromo. Então, nós temos aqui o que? Ácido bromídrico, né? Temos aqui a terminação hidro. Tá vendo? Todinho. Hídrico, a terminação hídrico. Depois, a gente tem aqui o HI, né? Que é o ácido. Vou colocar os acentos, que eu tô deixando de colocar, né? Isso, gente. Iodídrico. Iodídrico, né? Porque o I é iodo, certo? Então, o nome do elemento e a terminação. Depois nós temos o ácido juntamente com o enxofre. Aí eu vou chamar de enxofrídrico? Não, não é isso? Aqui nesse caso, o nome do elemento vai ser sulfrurídrico, certo? E por último, nós temos NCN, ou seja, aqui nós temos 3 elementos, né? Então, aqui nós vamos ter o ácido cionídrico, certo?
Aí vamos falar um pouquinho sobre cada um desses ácidos, né? O primeiro ácido aqui que a gente tem é o ácido fluorídrico, né? Esse ácido aqui, ele é um ácido muito forte e ele corrói, por exemplo, o vidro. Então, jamais a gente vai poder guardar esse ácido em um vidro, porque ele vai corroer o vidro. Então, aqueles nomes em baixo relevo que vocês virem em algum vidro, como por exemplo no para-brisa de um carro, né? Ele é ele se consegue fazer ele através desse ácido fluorídrico, né? Depois o clorídrico, esse ácido aqui, é um ácido que ele está na composição do suco gástrico lá do nosso estômago, certo? Um exemplo, por exemplo, se você não se alimenta direito, aí você passa o dia todo só tomando café, por exemplo. Quando vai mais tarde, você está com aquela azia danada. Por quê? Porque o seu estômago, quando você sente fome, o seu estômago espera que chegue comida no seu estômago. Aí, se você engana a fome com uma xícara de café, por exemplo, né, o organismo libera bastante esse ácido lá no seu, esse ácido gástrico lá no seu estômago e não tem comida para ser digerida, não é isso? Aí por isso que você fica com aquela dor de estômago danada. O ácido bromídio, ele é somente utilizado em laboratórios químicos. Não pode ser utilizado assim fora, você só manipula ele no laboratório químico. Assim também como o hídrico, certo? Já o sulfídrico, esse aqui, ele tem aquele cheiro de podre, é um cheiro de ovo podre, por exemplo. A característica dele é esse cheiro. E o último aqui, esse cianidídico, né? Ele também é ele tem como é que eu digo? Um aroma de amêndoas, né? Ele tem até um cheirinho bom, que é o cheirinho de amêndoa. Porém, ele é altamente venenoso, certo? E foi um desses gases aqui, por exemplo, que vocês já estudaram aí sobre a Segunda Guerra Mundial e história. E era um desses gases aqui que eles colocavam nas câmaras de gás para sufocar o pessoal lá dentro da câmara de gás, ok? Então, vamos falar agora sobre os ácidos com oxigênio, que são os oxiácidos. Então, os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na sua fórmula. Como se escrever um oxiácido, né? Como a gente fazer a nomenclatura, né? Então, a nomenclatura dele aí, repara que já vai mudar. Nos hidrácidos, é o nome do ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Já na nomenclatura dos oxiácidos, a gente vai colocar o nome ácido, o nome do elemento e a terminação vai ser ico, certo? Então, com essas duas terminações, hídrico e ico, você já conhece quem é um ácido com oxigênio e quem é um ácido sem oxigênio. Quem é um ácido com oxigênio? São aqueles terminados em ico. Quem é um ácido sem oxigênio? São aqueles ácidos terminados em hídrico, e são os hidrácidos. E os com oxigênio são os oxiácidos. Então, vamos para a inscrição desses oxiácidos. Nós temos aqui os principais oxiácidos. Os principais oxiácidos são estes que vocês estão vendo aí, ok? Então, esses
oxiácidos, como vocês estão vendo aqui, né? Todos eles vão ter um oxigênio na sua formulação, né? Aqui tem um oxigênio, aqui tem um oxigênio, aqui tem um oxigênio, aqui tem um oxigênio, aqui também tem um oxigênio, certo? Então, para a gente começar a fazer a nomenclatura desses oxiácidos, a gente precisa de quê? Do nome ácido, o nome do elemento e a terminação ico, não é isso? Então, vamos começar. O primeiro aqui, ó. H2CO4, né? H2CO4. Então, aqui a gente tem o quê? Primeiro o nome do ácido. Ácido o quê? Né? Que ácido, que elemento é esse aqui? H2CO, né? Aqui é um enxofre, né, minha gente? E aqui é o oxigênio. Então, nós temos aqui o ácido sulfúrico. Terminação ico. Depois, nós temos H2CO3. Né? Então, nós temos o ácido. CO é o quê? Carbono, né? Então, ácido carbônico. Aqui a terminação. É isso? Depois nós temos esse aqui. HNO. Então, nós temos o ácido nítrico. E a terminação ico. Temos também aqui, né, o fósforo. Então, nós temos aqui o ácido, o quê? Fósforo, né, já que é fósforo, com a terminação ico, fosfórico. Ácido fosfórico. E aqui, né, HClO3, né, é o ácido de cloro, ácido clórico, terminação ico. Então, dá pra gente identificar quem são esses dois ácidos, se ele é hidrácido ou se ele é oxiócido? Sim, né? Porque um vai ter oxigênio e o outro não vai ter oxigênio, né? Aí, minha gente, algumas nomenclaturas dos oxiácidos, né? Pode haver aumento ou diminuição de oxigênio. A gente vai ter alguns oxiácidos que vai aumentar ou diminuir esse oxigênio. E quando isso vai ocorrer, a gente vai mudar essa terminação. E aqui eu tenho o principal grupo de oxiácidos que mais muda, mas tem outros, tá, gente? Que muda também. Então, olha, quando isso acontece, por exemplo, aqui eu tenho o cloro, né? O ácido de cloro com 4, carga 4 na sua formulação, com a carga 4. Como é que eu vou escrever ele? Então, aqui ele vai ser quem? O ácido perclórico. Por que perclórico? Porque ele tem uma grande quantidade aqui de elétrons. Este aqui, ó, é o principal. Ele sempre aparece, o que mais aparece é ele, por isso que ele é chamado de o óxido principal desse grupo, certo? Que é aquele que a gente já escreveu, né? Aqui, ó, é o ácido clórico, né? Ele já tá aí, ele é o principal, é o ácido clórico. Entendeu?
não acrescentou nada aqui, né, na frente. É o ácido clórico porque ele é o principal, certo? Aqui ele tem um a mais, não é isso? Um átomo a mais. Aqui ele é o principal com 3 e aqui ele tem um a menos, né? Quando ele tem um a menos, ele vai mudar para ácido cloroso, né? Essa terminação eu uso aqui. E quando ele não tem nada, quando ele não tem nenhuma carga, né? Ele se chama ácido hipercloroso. Então, para vocês entenderem, né? Quando aumenta para mais de 3 a carga do cloro, ele vai ter o hiper na sua frente. Quando ele é normal, só tem 3, ele é clorídrico normal. Quando ele diminui, a terminação aqui muda, né? Passa de ser de ico e passa para oso. E quando ele não tem nada, né? Se acrescenta essa prefixozinha aqui na frente. Quando aumenta e quando não tem nada. E quando diminui, vem para oso, né? E existe uma regrinha que diz assim, ó. Perico, né? Perico, ico e oso. Ou seja, quando aumenta, quando permanece e quando diminui, né? É uma regrinha que vocês devem aprender. Certo? Até aí? Então, equações dos ácidos, né? Uma equação de ionização. Já sabemos reconhecer um ácido hidrácido e um oxiácido, né? Acabamos de aprender. Agora é importante saber fazer a equação de ionização, certo? Então, a gente agora vai aprender a fazer a equação de ionização. Que pela definição de Arrhenius, os ácidos ionizados são aqueles que, em solução aquosa, sofrem o processo de ionização dos produtos. Ou seja, os seus produtos vão existir íons e, neste caso, o íon principal é o H+, né? Como eu já disse. Então, a gente vai aprender agora a fazer essas equaçõezinhas aqui que eu botei para vocês, certo? Essas aqui. Pouquíssimas. Vamos lá fazer elas para vocês verem. Então, aí eu tenho, né? Aqui eu tenho, já escrito, HCl, um ácido de cloro, né? Esse ácido de cloro, né, vai entrar em quem? Em água. Em água, né? H2O. Vai entrar em água. E vai gerar um produto lá na frente, que vai ser quem? Né? H+, né? Mais Cl menos, certo? Depois nós temos o H2CO4, né? Ele vai entrar em água, né? Que eles vão ser todos fiquem em solução aquosa, não é isso? Aí nós vamos ter aqui H2, certo? Mais SO4. E aqui em cima ele vai ficar menos 2 ou 2 menos. Por quê? Porque aqui ele está positivo e ele vem para cá negativo, esse 2, certo?
HClO. HClO, né? H2, água. O H vem pra cá, com mais. Também veio mais, tá, gente? E o 2 tanto pode estar aqui na frente, mas ele também pode estar aqui, certo? Então, H2 mais ClO menos. Ou seja, quando ele ganha, né, ele vem para cá negativo, certo? Toda vez que ele ganhar, o que é que ele está ganhando daqui para aqui? Eles vão ficando negativo, o finalzinho vai ficando negativo. E, por último, que nós temos aqui, H3, né? H3, passa para cá como H+, PO4, né? 4 moléculas de oxigênio. E vem com 3, né? Ele perdeu 1, aí vem com menos 2. Certo? Então, minha gente, aqui é aquela mesma regrinha que eu disse a vocês ali atrás, quando o ácido gera o íon, né? Quando ele aumenta os íons, ele passa de hidro para eto, de oso para ito e de ato para oso, que eu não vou ter aqui. Isso acontece muito nos cloros, como eu expliquei lá, os cloros. Então, essa é a nossa aula sobre ácidos, certo? Falamos aí sobre ácidos. Vimos o quê? Que os ácidos, né, estão divididos em hidrácidos, que é ácidos sem hidrogênio, oxigênio, aliás, e oxiácidos, que são os ácidos com oxigênio. Vimos que quando eles são dissolvidos, são solucionados em água, ele gera um cátion chamado H+. Foi isso? E vimos aí como a nomenclatura, como a gente escrever um ácido, tanto o hidrácido como o oxiácido. Agora a gente vai falar um pouco sobre as bases, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre bases. Também é um assunto importante, as bases, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre elas. As bases. Então vamos lá. Vamos tirar os ácidos e vamos para as bases. Então, as bases. Bases é o que também? É um composto orgânico que também em água